Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para essa live para conversar com a aluna da quinta turma de formação em psicanálise pós-junguiana do Instituto AELA, a Flávia Bettinger. A Flávia é terapeuta, é escritora e hoje a gente vai ter a satisfação de ouvir a sua experiência nessa formação. Vamos chamá-la então. Oi, Flávia. Oi, Raquel, tudo bem? Ok. Boa noite. Flávia, tá me ouvindo bem? Sim, você está me ouvindo bem também? Sim, perfeito. Tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, conforme eu falei antes, a Flávia ela é aluna da quinta turma de formação em terapia escritora. E ela está aqui para compartilhar com a gente, né, a respeito da experiência na formação. Né, Flávia? Sim, isso. Quer que eu fale um pouquinho do Me Apresente? Isso, fala um pouquinho de você. Uhum. Meu nome é Flávia, como a Raquel falou. Eu conheci o Instituto Aela por uma questão minha de vontade de me aprofundar em todo esse processo de autoconhecimento. Eu vim de muitas terapias, muitos experimentos de escolas, de tanto na questão do estudo quanto para mim. Eu sempre fui uma pessoa que buscava respostas desde pequena, assim, sempre busquei muitas respostas, muitas explicações para as coisas. E quando eu me vi em alguns momentos bem desafiadores da minha vida, que eu acabei buscando ajuda, terapias, e eu testei muitas coisas. E eu sempre tinha a sensação que faltava alguma pecinha, alguma coisa que ligasse tudo. Então eu via transformação naquele trabalho que eu fazia, naquela formação às vezes, naquele curso de fim de semana, mas eu não conseguia perceber isso reverberar na minha vida realmente de forma sustentável. E aí foi quando a psicanálise surgiu na minha vida. Eu sempre começo pelo caminho de experimentar em mim, né? Eu nunca vou numa formação ou conheço uma ferramenta ou uma técnica, qualquer coisa que eu busque ajudar os outros antes de entender como aquilo acontece em mim, né? Uma E aí eu coerência. experimentei. E aí eu comecei o processo todo, né, a psicanálise, para a gente fazer a formação. O primeiro pré-requisito é que a gente esteja em análise como paciente. E Uhum. bom, eu já estava, né? E de repente surgiu o convite, a ideia de fazer a formação. E eu, terapeuta, me- em busca de respostas, né? Continuei esse movimento. Senti que a formação veio ligando tudo aquilo que eu já tinha experimentado como realmente um fio condutor. E aí, hoje tem sido muita descoberta, sim, muita descoberta, muita profundidade no meu próprio processo. E o que eu percebo é que quando a gente entra cada vez mais profundo na gente, mais a gente consegue perceber o outro também. Mais a gente consegue entender outras dinâmicas para além das nossas, mais a gente tem empatia, mais a gente vai. Enfim, eu percebo que mais eu conheço sobre o ser humano. Eu acho que é isso. E aí, por mais que você veja que você é muito diferente, você se percebe igual. Então, é um processo muito rico. Tem sido, assim, muito rico. E eu acho que o principal aprendizado é levar a sério o que acontece dentro da gente. Porque hoje eu vejo crescendo terapias e falas muito prontas, muito como se fossem receitas, como se você teve uma experiência de abandono, então aconteceu isso com você. Você é uma pessoa que tem autoestima baixa, então significa que você é não merecedor. E aí tudo que você atrai na vida, então ficam receitas, né? Isso é igual aquilo, como se a gente fosse um número. E a gente não é, né? O ser humano é realmente único. Oi? Uma equação matemática. Uhum. Tanto, mas não só isso, né? Sim, sim.
Muito interessante. Então, para quem está entrando e já conhece a Flávia, ou quem não conhece, ela é aluna da quinta turma de formação. Você já está no segundo ano e você está estagiando, né? Qual foi, Isso. a- qual foi, assim, o desafio que você encontrou durante o curso, ou do primeiro ano, ou de agora? O que que você está vendo, assim? O primeiro ano, o desafio que é uma parte mais teórica, né? Eu senti que é um choque de tudo, assim, que você tem que quebrar muitas. A Miriam entrou, ela é terapeuta também. Ai, que bom. É, o que acontece? A gente está acostumado com uma coisa e quando a gente se depara com conteúdo da psicanálise pós-junguiana, eu não sei se com você foi assim, Raquel, mas eu senti que muitas coisas eram aquele sentido máximo e outras quebravam ideias muito estruturais, assim. Eu ficava... É um mundo mesmo que eu fui descobrindo no primeiro. E o desafio maior foi esse estranhamento, porque você fala, meu Deus, mas algumas coisas são muito óbvias e concluem as coisas que eu já pensava, algumas ideias, e outras você ficava assim, é isso, mas quebra muito do que eu. Então, essa adaptação a esse novo conteúdo, para mim, foi o maior desafio. Tanto que eu lembro que eu senti que eu consegui internalizar quando eu fiz o trabalho final, que é responder todas aquelas perguntas que a gente recebe, como se fosse um grande compilado, né, que a gente precisa fazer da apostila. A gente faz uma passagem geral com os conteúdos e aí a gente revisita. E revisitar foi muito legal, porque a primeira vez que eu li várias vezes. Eu até falei para Adriana, eu falei, eu não estou conseguindo entender. E é porque contrasta com muitas coisas nossas. E aí, de repente, quando eu fiz, as coisas foram encaixando. É claro que é um conteúdo que começa a ser estudado, a gente depois revisita ele na prática do segundo ano, a gente revisita ele na nossa vida, e aí as coisas vão tomando uma organização diferente dentro da gente. Mas no segundo ano, o desafio que no segundo ano a gente começa a estagiar, ou seja, atender pacientes, foi um choque, porque por mais que eu já atendesse pacientes com as minhas terapias, desde 2014 eu atendo, e antes disso eu já trabalhava com pessoas, porque eu trabalhava em treinamentos de programação neurolinguística, mas eu sentia uma responsabilidade com aquela pessoa que eu nunca tinha sentido antes. Não que eu não sentisse, mas veio como um certo medo, assim, de meu Deus, como vai ser? Só que acho que todo início de prática ele vem com esse frio na barriga. Depois de um tempo, essa prática, junto com o nosso processo pessoal de análise, e mais todo o embasamento teórico, e mais as supervisões, né? Porque a gente tem supervisão praticamente toda semana, né? Uhum. Então, cada paciente que a gente atende está sendo atendido por pessoas muito mais experientes, na verdade, porque por trás a gente passa tudo que a gente vive na sessão e essa pessoa que faz a supervisão, essa analista que já é formada e já tem uma experiência, organiza, é como se lapidasse aquele atendimento. Então, você vai se sentindo mais segura dos movimentos que você está fazendo certo, vai entendendo o que precisa ser ajustado e eu sinto que é realmente dando uma estrutura, uma forma para você não ficar muito solto e para não atrapalhar o processo da pessoa que está acontecendo ali, né? Do paciente que está acontecendo. Então, inicialmente o desafio foi essa coisa do conteúdo novo, que para mim foi realmente desafiador. No segundo ano, essa questão de atender e entrar na prática, parecia assim, será que eu já estou pronta para fazer isso? Exatamente. E depois a gente vai percebendo que a gente provavelmente nunca vai estar pronto, mas se a gente estiver aberto para aprender, aberto para olhar sempre pelo nosso viés, porque uma coisa que eu acho muito importante para todos os terapeutas, por isso que eu acho a psicanálise pós-junguiana tão fantástica,
é a preocupação com o que é nosso. Porque eu vejo hoje muitas pessoas assim, eu sinto, eu canalizei, eu fiz uma leitura intuitiva e é isso que está acontecendo com você. E Uhum. em algum nível, se a pessoa, principalmente se a pessoa estiver mais fragilizada, ela vai se identificar com o que você está falando. Só que Sim. o quanto de verdade aquilo ali é dela e o quanto é seu. Então, reconhecer o que é nosso dentro de um atendimento, a gente como analista, é o primeiro passo para você fazer um bom atendimento. Porque se eu não sei, porque eu sou humana, né? Eu tenho medos, eu tenho angústias, eu tô passando por processos, eu tô, enfim, vivendo situações, e coisas boas também. Eu tô eufórica, de repente, com alguma promoção ou com alguma, sei lá, tô comprando minha casa, então aí eu vou atender o outro. E aí eu faço uma leitura do outro a partir desse meu olhar. Uhum. Aí, né? Eu até estou entregando o conteúdo do outro, não é que eu não esteja, mas eu estou fazendo uma leitura pobre. Acho que quando eu pego o que o outro traz, bato, né? Espelho com o meu, vejo, não, isso aqui é meu, isso aqui. Eu consigo ir nas nuances daquela pessoa e realmente contribuir para que ela ande no processo. Uhum. Então, a A- pergunta que toda sessão eu termino é essa. O que é meu disso? O que eu posso simplesmente ou excluir ou diferenciar do que é do outro? E aí eu acho que a gente consegue realmente fazer um trabalho de qualidade. Exatamente. É o quanto interferimos no que é do outro, né? Exatamente isso que você falou agora. E interessante que te ouvindo, eu pude também revisitar a minha experiência lá atrás, né, com a psicanálise, que, de fato, eu lembro que em conteúdo teórico, embora eu não entendesse de imediato algumas coisas, aquilo fervilhava dentro de mim. Assim, sabe, eu tenho muitas perguntas, eu não estou entendendo nada, mas eu quero saber o que quer dizer isso aqui, né? É muito interessante como mexe. E aí, quando a gente lida com a subjetividade do outro, é muito interessante porque ativa muitas coisas na gente também, que a gente Sim, acaba não entendendo, mas depois é o que você falou, fazendo o trabalho, um bom trabalho de estudo e depois de uma monografia, a gente faz uma síntese e acaba entendendo aquilo que estava muito assim embaçado, sim. né? É muito interessante, que realmente Sim. acontece. É, e essa coisa, né, do que é do outro, assim, que até a Miriam falou, né, o que interferimos no que é do outro. Eu lembro de uma situação que aí não tem a ver com a psicanálise, mas que eu não consigo parar de pensar quando eu falo da psicanálise, de toda essa transformação, que eu estava numa experiência num trabalho com cavalos, um trabalho sistêmico com cavalos. Uhum, Eu cheguei lá, eu senti uma coisa esquisita, porque eu amo cavalo, eu tenho essa relação, eu acho que os cavalos eles têm uma potência para te ajudar a espelhar o que você está sentindo, então eles realmente espelham e te mostram, mas pouco precisa do outro ali. O cavalo já é um terapeuta, e se você estiver minimamente aberto para a experiência, você não precisa de fala do outro. Realmente você não precisa. E eu não falo isso porque eu tenho conhecimento sistêmico, porque não, eu estava ali como aluna de um curso e aberta para viver com os cavalos uma experiência. E eu lembro que teve uma situação em que o cavalo ele fez cocô no meu pé. E uhum. na hora me veio uma alegria dentro e eu comecei a chorar. Porque eu lembrei de quando eu era pequena que eu pisava no cocô do cavalo com o pé aberto assim, e aquilo me trouxe uma coisa que eu não é inexplicável. E aí uma terapeuta, já bem experiente, deitou assim no meu pé e começou a chorar e dizer que eu tinha que eu precisava soltar, que eu não estava soltando, porque o cavalo cagar no seu pé significa que você precisa soltar alguma coisa. E eu tinha certeza que ali não era. Ali ele estava despertando uma memória para me convidar à espontaneidade, à alegria, porque foi imediato, foi o que eu senti ali. E para mim isso era o que bastava. O que eu preciso soltar? Aí trouxe uma coisa super esquisita que eu me conectei com. O que eu preciso soltar? Todo mundo precisa soltar alguma coisa? Pois E é. aí
você tá numa situação que você tá aberta e o outro fala uma coisa desse, corta o seu processo. E te atrapalha no fim das contas. E essa coisa em nome do sensacionalismo, de eu sou um terapeuta, eu preciso falar alguma coisa, quebra o processo do outro. E isso eu vejo cada vez mais nos trabalhos todos, porque eu continuo fazendo experimentos com terapias, aparece alguma, eu vou conhecer, alguém fala, isso aqui é legal, eu vou conhecer, eu me coloco mesmo como cobaia, até porque se for um movimento bacana, eu quero poder indicar, eu quero no momento em que eu precisar lançar a mão, enfim. Mas eu sinto que, às vezes, quando a gente interfere sem a gente realmente ter a conexão com o que é nosso, a gente atrapalha. Eu acho que a gente atrapalha e pode atrapalhar de uma forma perigosa, assim, para o processo do outro. Que é uma forma que tira ele do processo, coloca ele num lugar que não é dele ali. E aí talvez precise de mais algumas sessões, mais algum processamento para ele conseguir voltar para o trilho de antes. Exatamente. Então desenvolver um discernimento, né? Sim, sim. Dentro do seu espaço, do que é seu. Sim, exatamente. Mas quando você é terapeuta, como que começou assim essa busca por terapias e o que que a psicanálise, você já explicou em que te ajudou, enfim, o que que agregou mais no seu trabalho, né? Você pode falar mais um pouco disso, sim? Como Sim. que, sim. Eu comecei quando, em 2014 para 2015, eu tive uma grande crise na minha vida, assim. Não uma crise necessariamente existencial e tudo, mas começou ali uma grande crise porque eu tinha aquela vida bem estruturadinha, sabe? Casamento, casa, empresa, tudo assim, by the book mesmo, sabe? Como mando figurino. E até que era um casamento legal, até que era um trabalho legal, tinha uns desafios, mas eu estava bem feliz ali. Só que eu comecei a sentir um desconforto que eu não sabia de onde que vinha, porque não tinha motivo aparente. E aí eu comecei a buscar. Aí eu fiz um curso de PNL, aí alguém falava alguma coisa, eu ia fazer, aí desde pequena eu sou curiosa, então eu fazia tudo. Eu ia para bruxa, cigana, centro, todos os centros espírita, igreja, eu queria conhecer as coisas, eu queria. E minha mãe sempre foi assim: você quer ir para a igreja católica? Vamos. Você quer ir que eu te leve num centro de umbanda? Vamos. A gente ia experimentar as coisas. E até o que ela não concordava, ela falava: Flávia, eu não gosto disso, mas se você quiser, eu vou com você. Então ela sempre me estimulou esse movimento. E aí, nessa época que tudo caiu da minha vida, foi uma coisa atrás da outra. Foi o casamento, depois foi a empresa, depois foi. Eu fali, fiquei com uma dívida de R$ 1 milhão, isso em 2014, que 1 milhão não era 1 milhão de hoje, era 1 milhão. E sabe assim, quando você perde todos os seus pontos de referência, foi o que aconteceu comigo. E eu não tinha outra coisa a não ser olhar para algum lugar, assim, para mim. Eu lembro que eu falei com Deus, eu nunca tinha falado com Deus, eu falei assim: Deus, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? Eu tô perdendo tudo. E aí, uma semana depois que eu falei isso, que eu tô perdendo tudo, eu rompi o meu joelho, o ligamento do meu joelho, praticamente parada. Aí eu entendi que eu tinha muito a perder, na verdade, que eu não estava olhando para o lugar certo. Eu estava olhando para as coisas de fora. E ali naquela, entre aspas, ai, desculpa, perda do joelho, do meu ligamento, eu entendi que eu precisava me buscar. Eu precisava na verdade, me enxergar, né? Porque a gente não se perde necessariamente, a gente está sempre com a gente, mas eu precisava perceber o que era importante de fato. E aí começou um trabalho muito rico de buscar as coisas do ser, sabe? As coisas que realmente importam. E não foi uma busca imaterialista, de eu não preciso mais de nada, de dinheiro. Não. Foi uma busca mais pelo que era meu. E aí eu comecei a
buscar meus gostos, lembrar das coisas que faziam sentido para mim. Aí eu me reconectei com o cavalo, aí eu fui falar com amigos antigos, aí eu fui fazer coisas que na prática pareciam bobas, mas era me reconhecendo de novo, porque eu me perdi muito, eu perdi as minhas referências. E aí, nessas buscas, eu comecei a. Eu não conseguia ver outro caminho para mim, sabe? De o que eu posso fazer? Daí eu comecei a escrever, lancei meu primeiro livro de poesia, que foi um livro muito que eu escrevi com. Sabe quando você tá com a ferida aberta? Uhum. Então, as pessoas que leem o livro, elas falam que é um livro de poesia, Uhum. mas que elas falam que conecta muito com as coisas delas. Porque eu acho que quando a gente escreve desse lugar, a gente consegue conectar as pessoas. E aí eu já tive relatos incríveis desse livro, que eu já vendi umas 3.000 unidades. Eu, na época, tudo Facebook, Instagram, mas era uma época boa, assim, a gente era fácil de vender. E eu lembro que as pessoas, sim, eu já recebi relatos lindos de pessoas que, eu estava pensando em tirar a minha vida. Eu li seu livro e isso fez toda a diferença. Um autista, um menininho autista, pegou o meu livro, do espectro autista, né, que se fala. Pegou o meu livro e aí ele começou a desenhar. E aí eu acho que ele escreveu uma música para a mãe. Então, coisas assim que você fala, nossa, é eu lembro que eu falava que o livro era mágico. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais das dores das pessoas e perceber que elas se conectam com as nossas. Uhum. E recebia muito relato, muita coisa. E aí eu comecei a buscar terapias que eu pudesse fazer. Só que eu tinha uma cabeça imediatista, né? O que eu posso fazer já um fim de semana para começar a atender? O que eu posso? E tudo que eu entrava, eu via que tinha um caminho para se percorrer. Então não dava para eu ficar boa e um monte de coisas ao mesmo tempo, né? É. Aí eu entrei no caminho da leitura da aura, aí eu vi que não era um retiro, eram 5 retiros, mas não sei quantas leituras, mas não sei quanto. Aí eu falei, Flávio, peraí, você precisa escolher o que você quer, porque ferramenta tem 1.000.000. E aí veio tarô, veio baralho cigano, que eu tenho não sei, é uma relação ali meio que abre um mundo para mim do símbolo e é muito boa a sensação que fica em mim, parece que me engrandece. Então a coisa foi indo, mas eu acho que o ponto foi entender que as nossas dores se conectam e que eu ficando livre no meu processo, eu consigo ajudar a libertar as outras pessoas. Uhum. E aí, bom, a coisa foi andando no meu processo e teve uma hora que eu parei. Não andava. E aí a gente vê hoje muito, você tem que ser grato, você tem que fazer frases positivas e tudo. E eu fui percebendo que aquilo ali às vezes funcionava quando eu acordava bem, mas tinha dias que eu acordava mal que não ia. E eu precisava ficar de pé. Como assim? Não tá funcionando? Daí começa um trabalho de uma autocobrança, uma frustração por você não conseguir se manter num estado mental positivo. Você se sente mal porque você tem um monte de recursos, mas não consegue atravessar os desafios da sua vida sozinho. Aí começa um questionamento de será que eu sou uma boa terapeuta? Porque eu ainda tenho meus processos. E, e aí, bom, a psicanálise, eu como paciente, me fez andar. Me fez sair desses loopings, assim, que eram totalmente improdutivos. E aí eu comecei, peraí, agora eu tô num lugar com o pé no chão. Uhum. E aí eu comecei a ver essas fantasias que eu criava, né? Como é que a gente consegue ficar o tempo todo agradecido, feliz? Não existe, não é normal. Seu cachorro morreu, mas pelo menos olha o que ele viveu. Não, cara, você tem que chorar, é normal chorar. Aí hoje eu atendo e a pessoa fala assim: mas eu quero ser leve. Eu quero ser leve, eu não posso ficar triste. Aí eu falo, peraí, vamos entender isso. Por que leveza não pode ser triste? As pessoas criam as regras e aí elas se moldam, mas não tem como se moldar, né? Exatamente. Sei lá, um familiar seu, uma pessoa querida morreu. Como é que você vai
Depois você pensa na gratidão do que a pessoa foi, mas caramba, tem um sentimento ali. Você perdeu uma pessoa, então é normal que você fique triste. É normal que você fique, de repente, com raiva da vida, do sistema que você acredita, né? Seja Deus, seja o que for. Então, eu acho que a gente precisa normalizar o que é humano. E a psicanálise ajuda nesse processo. Ajuda não, ela, né, ela faz isso o tempo todo. Você normaliza o que é humano. E aí você fala, nossa, eu não sou um ET, sabe? Eu não sou uma pessoa que está fora da casinha. Eu estou vivendo o que é para ser vivido. E e eu acho que é isso, eu acho que o ponto, falei pra caramba, mas o ponto foi esse, de as nossas dores se conectam, eu quero muito me ver livre dessas estruturas que eu criei, e eu quero ajudar as outras pessoas a se verem livres também. E aí, todo esse processo me levou para a formação, porque eu acho que não tinha outro caminho, né? Sim. E é isso. Pezinho, que por falar em pezinho, você me fez pensar numa coisa assim, que eu acho que pode ilustrar o que você falou, né? Você se enraizou, porque a gente precisa se enraizar no que é nosso. Que às vezes as pessoas falam de leveza, é como se elas quisessem saber só das flores e folhas, mas e aí? E a parte escura faz parte, sustenta e tudo isso também, né? Sim. Muito importante a gente É, lidar com tudo que há. sim. E às vezes a gente fica assim tão querendo ver a luz que a gente não vê uma luz verdadeira. Porque a luz verdadeira ela ilumina tudo, né? Não é só a nuvem no céu e o sol. Ela ilumina a árvore, ela ilumina a raiz, ela ilumina a lama que está no rio, ela é tudo. E tudo é o bonito. Exatamente. Tudo E é. você pode ver, né? Você pode enxergar tudo isso e validar, porque é seu. Sim, É sim, muito bonito o processo, assim, né? E a gente sente, né? Como eu vi outro dia a pessoa falar assim, a gente sente na gente, não é não, Flávia? sim. É isso que Esses dias eu comecei a perceber, porque assim, eu tô passando por um momento de transformação super intenso, super intenso. E eu sinto que as pessoas elas não têm paciência. Os amigos, as pessoas perto, elas querem te ver bem. E aí, quando a gente se despede, a fala é fica bem. E eu penso, gente, mas eu não tô bem porque eu tô passando por um momento bizarro, assim. Tudo acontece e eu tô aqui, sabe, sã. Eu tô fazendo minhas coisas, eu tô. Só que eu tô triste, eu tô angustiada, eu tô com medo, o que é normal. Então, assim, aí, e eu me sinto assim. Aí eu preciso, eu me via, né, justificando assim. Ah, mas eu tô bem. E eu parei. Eu falei, não me importa o que a pessoa pensa, eu sei como eu tô. Eu sei que eu não estaria bem se eu estivesse numa festa, feliz da vida, bebendo. Aí eu estaria estranha, porque como assim? Tudo isso está acontecendo e você está ignorando tudo isso? Você está vivendo fora da realidade. Então, eu acho que é isso que você falou, é a raiz. E quando não tem a raiz, a gente não consegue verdadeiramente ser feliz. E quando feliz, realizar o nome que for, porque eu acho que esses nomes são rótulos, né? Mas eu começo a ver, eu começo a sentir que eu fico mais no chão mesmo, que eu sou humana, que eu olho mais no olho, que eu a minha energia no sentido da presença, eu tô mais aqui. Eu não tô voando, né? E no outro, quando você começa o estágio, começa a atender, e você vê a transformação no outro por algo que você já passou por algumas, assim, e aí você começa a ver, parece, a sensação que eu tenho, se eu visse uma imagem, seria que vão iluminando pontinhos, assim, sabe? Tipo assim, fogos explodiram ali e abriram um espaço. E aí a pessoa ela vai ter uma consciência diferente. Não é que resolveu tudo. Depois vão ter outras questões para abrir e com a gente igual, né? E aí esses dias eu vi um brilho no olho diferente de uma paciente que eu atendi. E aí quando você vê a transformação física, você fala assim, caramba, é real, né? Foi comigo, eu senti.
E agora eu tô vendo na matéria a, a transformação. E é muito bonito. Assim, quem está aqui é terapeuta e busca uma profundidade real, sente esse fogo de eu quero contribuir para o mundo, eu quero ajudar as pessoas a serem elas. Porque você não vê, tirando com a intervenção do ser humano, você não vê animal triste, né? Você não vê animal triste na natureza. Você vê Cachorro, você. com dor você vê, né? Eles sentem dor, não é isso? Mas não. Sim, mas assim, você vê ele vivendo a vida normal, você não vê ele deprimido, É, ansioso. Então, se você não interferir, porque a intervenção ela muda tudo, mas se você não interfere, o bicho ele tá ali. exatamente. E é isso que E a a gente gente sofre tanta interferência para ser a gente, é verdade. e tem uma hora que a gente fica, meu Deus, mas não tá fazendo sentido. E eu não sei você, mas eu, no meu processo, eu procurei, quando eu busquei esse caminho, né, de autoconhecimento, inicialmente, eu fiquei muito eufórica. E eu me achava feliz o tempo todo. O tempo todo eu estava feliz. É verdade. Mas depois, parecia que vinha um efeito rebote de umas depressões, assim, não depressão realmente, mas uns momentos muito fundos. Que aí eu acho que a gente é convidado a realmente. Peraí, tem alguma coisa ali. Então eu acho que nesse primeiro momento o que acontece é que a gente se deslumbrou, se encantou com o autoconhecimento e uau, só luz, só Não, maravilha. E aí você fala assim, peraí, cadê as outras coisas? Tá faltando alguma coisa em mim. E aí é você verdade. começa a olhar, e aí você começa esse movimento. Não é todo de novo, porque você já caminhou, nunca é de novo. Você sempre parte do lugar que você já se transformou, né? Para onde. A gente Mas, revisita, né? A gente vai revisitando os lugares que a gente sim, passou, assim, né? sim, É interessante isso. é. Olha, Flávia, que legal, Hum, muito muito bom. bacana. Você, bom, já que você é terapeuta, e escritora, né? Você quer deixar uma palavra para as pessoas, então, as terapeutas, os terapeutas, que Ah, você eu quero assim. Eu quero falar só, né? Finalizar com. Eu quero ler uma poesia do meu livro, que tem tudo a ver com a psicanálise, principalmente a pós-junguiana, né? Que é o que a gente estuda. Mas antes disso, eu quero dizer assim, que complementando, né, o que eu estava dizendo, se esse desejo de se transformar, de se conhecer profundamente, de realmente sentir que você está vivendo o que é seu, reconhecendo o que também não é, mas que faz parte, mas sabe, conseguindo se separar, eu acho que o processo ele te ajuda a tomar forma, a reconhecer, porque a forma a gente já tem, mas a reconhecer a nossa forma e experimentar o mundo com essa forma. Então é sobre aceitação, é sobre movimento, tem tantas coisas. Então, quem realmente se sente motivado por esse movimento interno e hoje já tomou a decisão de ajudar as outras pessoas, vá conhecer a psicanálise pós-junguiana, porque é um modo de ver a vida, é uma maneira de enxergar que faz com que você veja muito. Então, qualquer que seja o seu movimento, hoje eu atendo com floral, eu atendo com baralho, atendo os pacientes do estágio, e o que eu vejo é que me dá uma visão mais ampliada sobre tudo. Então, não enriquece, sabe? Enriquece a gente. Eu termino de atender, a sensação que eu tenho é que eu aumentei um pouco. Assim, aumentei o espaço interno, aumentei a minha percepção sobre mim, começo a ver mais os meus limites. Uhum. Então é um convite, né? Quem sentir esse chamado, esse movimento, é só entrar em contato, né? E pedir mais informação, mas é algo que eu sinto que é muito valioso.
E para finalizar, o meu livro é esse aqui, ó, que eu falei, esse primeiro livro, que é 88 Sorrisos de Bom Dia. E eu escrevi isso no momento em que eu estava muito sem esperança, muito. É no capítulo que eu chamo de inverno, que é o momento mais assim frio, que eu me senti sozinha. E foi assim. E quando as luzes se apagam, sobra você. E quando as portas se fecham, sobra você. E quando todos resolvem ir embora, sobra você. E quando as paredes estão vazias, sobra você. E quando não há portas e janelas, existe você. E quando as máscaras caem, sobra você. Quando o deserto chega, sobra você. E você caminha. E quando as imagens não fazem mais sentido, sobra você. E quando tudo parece cair, sobra você. E quando sobra você, sobra tudo. Que lindo. E isso me deu força para eu levantar da cama e falar, não, eu tenho tudo já, sabe? E aí recomeçou todo um processo de todo esse processo, né, que eu falei. E às vezes eu acho que o que a gente precisa é essa lembrança de, da importância que é de se recuperar, sabe? De se reencontrar, assim. Exatamente, de quem somos. Sim, Que é uma coisa infinita, assim, mas a gente parece que não cansa disso, não. sim, verdade, verdade. Prazer imenso conversar com você, Flávia. Obrigada, Raquel, adorei também. Espero que as pessoas também tenham curtido, gostado, tenham se. Eu sempre falo que se a gente deixar uma sementinha, qualquer que seja, já valeu, né? Esse tempinho aqui. Muito bom compartilhar com você. E quem sabe a gente já agenda umas outras conversas mais para frente, né? Para você contar Uhum. as outras fases. Tá ótimo. Então tá. Obrigada. Grande E é abraço. isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.